Oi gente, eu sou a Natália Fraza e hoje eu vim dar dicas para te ajudar a escrever o seu próprio livro. Bem, muita gente me pergunta, né, se tem uma fórmula mágica, se existe aí um cronograma, um roteiro para seguir, se tem que ser padrão para todo mundo. Eu digo que não. Cada escritor tem a sua forma de escrever, de lidar com o seu trabalho, enfim, isso que eu vou falar aqui pode ser adaptado para a tua vida. O que eu quero trazer e que eu quero contribuir com esse vídeo é te mostrar que tudo é uma questão de organização e como a gente vai se planejar para concluir os nossos objetivos. Bem, aqui eu vou abordar de uma maneira mais geral sobre como é esse processo, né? E não vou me aprofundar em cada etapa. Depois eu posso gravar outros vídeos aí, coloco aqui para vocês para falar especificamente de cada coisa. Mas hoje eu vou trazer aí meio que um passo a passo, como foi pra mim e também pode ser pra ti. Bem, a primeira coisa é básica. Um escritor, ele também precisa gostar de ler. Não precisa aí ser um leitor assíduo, ler 10 obras por mês, estar sempre com o livro na mão. Não precisa. Mas tem que apreciar aquilo que tu vai fazer, porque é a mesma coisa que um cantor não gostar de ouvir música. Não é muito compatível. Então, pelo menos apreciar a literatura, algum gênero, né, principalmente aquele que tu vai escrever, tu tem que apreciar. Bem, não precisa assim ser um expert na língua portuguesa, mas é importante saber escrever bem, a ponto de passar a mensagem de maneira clara para a pessoa que está lendo do outro lado. Porque, principalmente para pessoas aí que vão tentar entregar um manuscrito para uma agência, para uma editora maior, onde tudo é muito mais concorrido, isso vai contar muito para a pessoa que está lendo. Ela vai começar a ler um texto que está cheio de erros, de ortografia, pontuação, enfim. Aquilo, às vezes a história é boa, mas a pessoa não consegue levar tão a sério, não consegue ver a real mensagem daquela história, porque ela tá mal escrita. Então é importante dominar a língua. Se tu tem dificuldade com isso, escreve umas redações, vai treinando. No YouTube tem aulas de ortografia, de redação, né, de produção de texto. É importante saber dominar isso, pelo menos para cumprir o básico. Bem, o gênero do livro, ele tem que estar bem definido. Não precisa ter um gênero só, né? Um livro pode ser uma fantasia e também pode ser um romance, por exemplo. Mas tu tem que saber bem sobre o que vai ser aquele livro, né? Qual linha ele vai seguir. Porque a primeira coisa que tu vai responder quando uma pessoa te perguntar assim sobre o que é o teu livro é o gênero dele. Ah, ele é um romance que fala disso, disso e daquilo. Ah, ele é uma fantasia que fala daquela outra coisa. Ah, ele é um livro de poemas. Então, o gênero é a primeira coisa e é o básico. Por isso, é tão importante conhecer um pouco de literatura, porque daí a gente vai saber identificar melhor sobre qual caminho a gente quer seguir como escritora. Bem, tenho todos os outros requisitos que eu falei, e agora qual o próximo passo? O próximo passo é achar um local confortável para escrever. Parece clichê falar, mas quem quer começar a escrever tem que tornar essa experiência o mais agradável possível no início para não desistir. Então, procurar um local arejado, organizado, confortável, longe de distrações, né? Televisão, celular, rádio, enfim. Tudo que possa aí levar a tua cabeça para outro lugar que não seja o foco que é a escrita. Então, se para quem já é experiente é difícil se concentrar com distrações, para uma pessoa que está começando pode fazer toda a diferença, inclusive pode fazer a pessoa desistir. Então, é muito importante ter um local muito confortável e muito agradável para escrever. Em outro vídeo eu vou voltar e vou dar dicas que foram importantes para mim nesse processo e eu acho que vai servir para vocês também. Mas o foco aqui é falar sobre esse passo a passo de uma maneira mais geral. Bem, vamos lá, rotina é uma coisa importantíssima. A gente sabe que no mundo ideal seria perfeito se todo mundo conseguisse se sentar todos os dias e escrever por 2, 3 horas e lá vai. Só que a gente sabe que não é a realidade das pessoas, né? Então, se o melhor tu pode fazer é escrever num domingo, num sábado, 1 hora por dia, tranquilo. O importante é ter uma rotina, colocar um despertador no celular para sempre lembrar que aquele momento é o momento de trabalhar, porque escrever é um trabalho. E para quem quer escrever e ganhar dinheiro com livro ou fazer sucesso, isso tem que ser levado como uma profissão. Pode não ser a tua profissão agora que vai te prover dinheiro e boletos pagos, mas é uma profissão e tem que ser levada a sério. Então não é quando dá, é todos os dias naquele horário,
ou todo domingo naquele horário tem que ser assim. Comigo foi, todos os dias depois que eu saía do trabalho, eu ia pra casa, tomava um banho, sentava na frente do computador e às vezes eu ficava até a madrugada. Claro que eu não recomendo isso, porque é bem cansativo, mas pra mim funcionou, de repente pra ti funcione também. Eu só digo que cada pessoa aí tem a sua dinâmica e cada um vai saber o que é melhor pra si. O importante é estabelecer uma rotina e respeitar ela. Bem, existe uma coisa chamada escaleta, que nada mais é que a estrutura narrativa da história, né? Aquele cronograma sobre os acontecimentos. Eu comecei sem uma, segui por um tempo assim, fui muito intuitiva na minha escrita, mas em certo momento eu achei melhor usar uma escaleta porque eu consegui organizar melhor os acontecimentos da história. Muitos escritores não usam, né? Vão ali puramente pela intuição e tudo bem, cada um tem seu estilo, mas eu recomendo para quem gosta de se organizar, né? E é sempre bom, principalmente quando a gente está começando, colocar as ideias no papel antes de começar alguma coisa, porque daí se a gente se perde no meio do processo fica muito mais fácil colocar tudo nos trilhos de novo. É muito importante falar que essa estrutura narrativa, ela não precisa ser seguida exatamente como tá ali. Isso é mais para dar um norte, tá? Então, não se preocupa aí se tiver que fazer mudança no meio do caminho. Inclusive, duvido que algum escritor aí nunca fez, né? É bem comum a gente mudar as coisas, criar coisas novas e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Bem, finalizei o livro e agora? Agora é a hora de pedir a opinião das pessoas, mas muito cuidado. Primeira coisa, criar um e-mail só para isso, um e-mail bem seguro mesmo para enviar esse arquivo, esse manuscrito para pessoas de confiança, que sejam o público-alvo. Não adianta enviar também o manuscrito para uma pessoa que provavelmente não gosta desse tipo de leitura ou que nem gosta de ler, e aí a experiência dificilmente vai ser boa e vai gerar uma frustração. Então sempre o público-alvo, pessoas de extrema confiança, cuidar para quem manda porque, né, o livro não está registrado ainda. E se for enviar para uma agência literária, ter muito cuidado, que nem eu falei, com a ortografia, com a formatação do documento e essas coisinhas aí, que isso pode fazer toda a diferença na hora de alguém aceitar o manuscrito ou não e até na leitura do teu provável público. Se esse livro for publicado de maneira independente, sempre cuidar os profissionais que tu vai contratar aí para diagramação, para capa, enfim. Se for por uma editora, sempre pesquisar muito bem antes, né, o público-alvo dela. Se for para uma agência literária, aquelas coisas que eu já falei de cuidar muito, porque geralmente a demanda é grande. Enfim, gente, tomar bastante cuidado antes de entregar esse manuscrito na mão de quem vai publicar ele, né? Porque depois que imprimiu, não tem mais volta, só na outra edição. Então tem que tomar esse cuidado. Bem, essas foram algumas dicas mais gerais, aí mais básicas sobre esse processo. Se vocês gostarem, eu volto aqui e falo sobre cada uma delas mais detalhadamente. Tenho muita dica para dar para vocês, porque isso é um assunto bem extenso, né? Que gera bastante debate, as pessoas perguntam. Então, comentem aí, me deem um feedback e quais as dúvidas que vocês têm, que eu volto aqui semana que vem e respondo elas. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima!